Nosso entrevistado de hoje é o professor João César de Castro Rocha, que dá aulas de literatura comparada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Mas ele também é um pensador da cultura, é historiador, é escritor, com 14 livros publicados e organizou outros 30. Tem doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Faz da leitura de grandes nomes da literatura uma chave para a compreensão do mundo. Intelectual eclético, é um dos principais pesquisadores sobre a extrema-direita no Brasil e autor de obras sobre o fenômeno do bolsonarismo e a chamada guerra cultural. Castro Rocha acredita que o avanço mundial da extrema-direita segue um modelo bem-sucedido, que é o de espalhar o caos, e alerta: se não reagirmos em 10 ou 15 anos, não teremos mais democracia em lugar nenhum. Mas como diria Guimarães Rosa, se viver é perigoso, o que precisamos é de coragem. Nosso convidado de hoje para essa entrevista é um velho amigo do ICL, um dos maiores intelectuais deste país. João César, professor, que honra te receber aqui para esse papo. Chico, uma alegria enorme. Eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. Considero essa conversa, para mim, um presente. Conversa não, você vai me ensinar as coisas. Eu estou aqui de entrevistador que vai ouvir, né? E ouvir alguém que se especializou, com esse tanto de livros escritos, se especializou primeiro na literatura em Shakespeare. Isso. E Machado. Exatamente. Machado de Assis. Uma diferença de um para outro é de quase 300 anos, né? É. Shakespeare é do século XVI e Machado do século XIX. Não é? E, no entanto, dizem que os dois são muito atuais. Como é que é isso? É interessante, não é? Porque boa parte do trabalho que eu faço consiste em, de maneira muito modesta, ler textos intensamente. Há textos que eu leio durante 10, 15 anos para então escrever um livro. E entre Shakespeare e Machado, eu acho que há algumas afinidades estruturais muito impressionantes, que não são óbvias. Rapidissimamente, por exemplo, quando Shakespeare começa a escrever, a Inglaterra não é a Inglaterra. A Inglaterra é um projeto possível. Não existe ainda a Grã-Bretanha, não existe Inglaterra, Escócia e País de Gales, muito menos Reino Unido. Isso é algo posterior. Quando quando Shakespeare começa a escrever, Elizabeth I está começando a construir a possibilidade de que talvez um dia a Inglaterra venha a ser um império. É uma possibilidade. Quando o Machado nasce, em 1839, o Brasil está numa crise completa, que é o período regencial. Um ano depois do nascimento do Machado, o Dom Pedro II, imperador adolescente com 14 anos, pelo golpe da maioridade, se torna imperador para que o país não se estilhasse em diversos países como a América Hispânica. E a carreira do Machado, a trajetória intelectual e pessoal do Machado coincide com a formação da ideia de Brasil. É notável, não é? Então é uma similaridade estrutural nas circunstâncias. Um com a formação da Inglaterra, o outro com a formação do Brasil. É isso. Que não é uma coisa óbvia, mas quando você se dá conta, tudo faz sentido. Então, por exemplo, o Shakespeare a minha maneira de ler Shakespeare é muito peculiar. Para mim, o Shakespeare nasceu em Bento Ribeiro, que é o subúrbio do Rio de Janeiro no qual eu cresci. Por que Bento Ribeiro? Eu explico. Porque o meu Shakespeare, assim como, se eu posso dizer assim, ele não é em nenhuma circunstância o centro do cânone. Não é o gênio sempre celebrado. O Shakespeare era de Stratford-upon-Avon, não era de Londres. O pai do Shakespeare, depois de um momento de uma prosperidade inicial, entra em falência. O Shakespeare, que fez a Grammar School, que era uma educação muito forte, muito latim, muito boa, não pode ir para a universidade, a família não tem recursos. De todos os dramaturgos elisabetanos da época, Ben Jonson, Christopher Marlowe, Thomas Kidd, Robert Greene, o único que não era o que eles chamavam um university wit, ou seja, alguém que tinha ido ou a Oxford ou a Cambridge, era o Shakespeare. Há 7 anos da vida do Shakespeare que ninguém sabe o que aconteceu. Sabe-se depois que ele se torna ator. Mas, Chico, um ator na época elisabetana não era ninguém. Era socialmente um pária. Ele começa a escrever, depois dirige, e ele vive no teatro.
Ou seja, o Shakespeare que eu imagino nada tem a ver com o centro do cânone. O Shakespeare que eu imagino é um Shakespeare que veio de Stratford-upon-Avon, ou se você desejar, de Bento Ribeiro, que demorou muito a chegar a Londres, ou se você desejar, tinha que pegar o trem central do Brasil para chegar na cidade. Esse Shakespeare é o Shakespeare que nos interessa, porque veja, eu termino isso aqui. Mas ele foi para o Cosme Velho ou o Bruxo do Cosme Velho? Que foi para Londres, muito bom. Porque olha que coisa notável, isso para mim foi um gancho para compreender tudo. Há um capítulo de Dom Casmurro chamado A Ópera, em que tem um velho personagem, um tenor aposentado chamado Marcolino, que tem uma hipótese. Ele diz uma teoria, ele diz assim: o mundo é uma ópera. O diabo fez a música, insistiu para que Deus escrevesse o libreto e atazanou tanto a paciência de Deus que Deus decidiu dar para ele uma casa de ópera. Somos nós, é o mundo. E ele descreve então a relação do Shakespeare com essa ópera. E ele termina dizendo assim: Shakespeare é o maior de todos. Aí, literal, ele falou assim, porque evidentemente ele é um plagiário. Aí ele disse, como assim? Eu falei, o que Machado quer dizer com isso? Foi o Machado que me permitiu entender Shakespeare com outros olhos. Aí eu comecei a pesquisar. Olha que coisa notável agora. Em 1623, 2 atores que haviam trabalhado com Shakespeare decidiram, em homenagem póstuma, fazer algo incomum na época, que foi publicar as obras completas do Shakespeare e do teatro. Publicaram 36 peças no famoso First Folio de 1623. Chico, e se eu lhe disser que das 36 peças publicadas, que é o maior patrimônio do teatro da humanidade, das 36 peças publicadas, você sabe em quantas tem o argumento original do Shakespeare? 4. As outras 32 peças, o Shakespeare, na verdade, não concebeu os enredos, não necessariamente inventou os personagens. Ele se aproveitou do que já existia, ele se aproveitou do alheio para colocar o tempero próprio e escrever a sua obra. O Machado entendeu isso. E quando eu entendi que essa era a percepção do Machado, o meu mundo mudou. Mas você estudou primeiro Shakespeare ou Machado? Machado. É. E por quê, João? Por que uma pessoa, na época que você fez faculdade, foi falar que quer estudar literatura? Você já gostava de ler desde o curso secundário? Ah, desde sempre. Isso eu devo... Falou, eu vou ser professor, é isso que você pensava? Não, isso eu devo à minha mãe, Chico. É uma coisa muito interessante, devo à minha mãe, na verdade. E a minha mãe, por circunstâncias da família dela, não tem nem sequer o primário completo. Mas era a pessoa mais inteligente que eu jamais conheci na vida. Eu nunca conheci ninguém com a inteligência emocional e com a... Ela lia para você? Então, justamente, ela lia, tinha muito talento para línguas, tinha uma excelente pronúncia de francês e inglês, embora não conhecesse, tinha um talento natural para línguas. Ela fazia uma coisa nas férias, éramos eu e 3 irmãs. Depois veio o João Henrique, que é o 4º irmão que eu tenho. Ela, nas férias, ela tinha umas coleções de livros, ela lia histórias. E era um momento de carinho, nos 4 irmãos reunidos, ela lendo história. E quando terminava, ela dizia assim, João, o que você achou da história? Com a maior naturalidade do mundo. E uma das cenas mais engraçadas da minha infância, da infância de todos os irmãos, é que um dia ela leu uma história, ela perguntou para uma irmã minha, que hoje é médica, Denise, e falou assim, Denise, o que você entendeu da história? E a minha irmã não conseguia falar, ela dizia assim, E ela gaguejava tanto que nós caímos numa gargalhada. Chico, isso tem mais de 50 anos. Quando eu me reúno com minhas irmãs, a primeira coisa que a gente lembra é a gargalhada, a nossa gargalhada, porque Denise não conseguia dizer nada sobre a história. Então acho que eu aprendi com a minha mãe uma coisa muito importante. 1, conhecimento é prazer. 2, modéstia é tudo. 3, a leitura é um compartilhamento. Isso eu devo à minha mãe. E aí você falou, vou estudar literatura. Não, eu sou formado em História. Na graduação... Você fez primeiro História? Eu fiz História, Eu fiz Literatura na pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas você pensava assim, o que eu vou fazer na vida? Eu vou dar aulas, era isso? Sabe que é uma coisa curiosa? Quando eu era mais jovem, eu tive um sonho, que era ser jogador de xadrez. Então, até dos 15, até os 20 anos, eu não fiz nada na vida a não ser jogar xadrez. Você foi um enxadrista profissional. CM, mais ou menos. Chegou a ganhar algum dinheiro com isso? Ganhei, fui campeão, mas coisa pequena. Campeão que no... Do Rio de Janeiro, vice-campeão brasileiro juvenil, mas tudo coisa pequena. E pagavam, né? Pagavam, mas pouco, mas na minha época o xadrez não tinha ainda a possibilidade. E para mim foi uma lição. Então, eu voltei para a universidade aos 21 anos. Quando eu voltei, eu já sabia que eu queria fazer daquilo a minha vida. Mas eu aprendi algo muito importante com o xadrez, Chico, mudou minha vida. Foi o fracasso.
Eu quero dizer, eu tinha talento, mas eu não tinha, nessa época, na nossa casa, nós não tínhamos condições financeiras para ter professor. Eu morava lá em Bento Ribeiro, para jogar campeonato, que era na zona sul do Rio de Janeiro, eu pegava o trem, ia de Bento Ribeiro à Central, eu pegava um ônibus, descia longe. Era uma situação, eu era muito feliz, mas a situação era difícil. Então eu não tinha noção, não tinha aula, não tinha professor. Eu tinha talento, mas eu achava que o meu talento era muito maior do que de fato era, porque eu não tinha comparação, não tinha termo de comparação. Quando eu descobri que o meu talento era pequenininho, foi muito importante, foi um fracasso definitivo para mim. Eu voltei para a universidade e aprendi uma coisa, que depois o Machado me confirmou, olha que bonito isso, o Machado me confirmou, que é o seguinte: se você realmente quer fazer algo bem feito, a sua primeira tarefa é lutar contra o próprio talento. Quando eu voltei para a universidade aos 21 anos, já não era jovem. Mas você entrou? Já entrei com a decisão de ser um historiador. Saiu e voltou? Não, nem cheguei a entrar. Isso acho que foi uma coisa boa que eu fiz. Porque eu tive muitos amigos do xadrez dessa época que ingressaram na universidade e não fizeram com seriedade, porque jogavam xadrez. Eu não entrei na universidade, eu só entrei aos 21 anos quando eu desisti de jogar xadrez. Até os 21 você... Não estava na universidade. Sua profissão era sem xadrez? É o que eu queria. Era uma Como paixão. é que é isso? E quem que pagava para isso? Isso é o problema. Na minha época, olha, eu sou nascido em 65. Então nós estamos falando de 1982, 1983. Não havia condições objetivas para uma pessoa que não tivesse dinheiro de família se dedicar ao xadrez. Porque não havia. Eu dava aula em colégios, dava aulas particulares. Era uma quantia muito irrisória. Eventualmente, Aula de xadrez? Aula de xadrez. Eventualmente, um torneio ou outro pagava algo, mas era muito irrisório. Era, de fato, impossível nessa condição. E objetivamente eu compreendi, aos 19, 20 anos, que eu não era tão talentoso quanto eu imaginava. Então eu disse, olha, eu vou voltar, agora eu vou estudar. Mas quando eu ingressei na universidade com 21 anos, eu já estava determinado a ser um acadêmico, a realmente me dedicar à pesquisa. Historiador. A ser um historiador, me dedicar à pesquisa. E onde é que entra a literatura? Outro fracasso, Chico. Mas uma boa vida é uma sucessão de fracassos, não é? Para uma eventual vitória. Eu sempre li desde pequeno, apaixonado por literatura, mas sempre fui apaixonado por história também. E eu não imaginava a faculdade de letras. Então fiz história, porque eu queria ser historiador mesmo. Mas quando comecei a fazer pesquisa assim, em arquivo, orientado por professores, havia sempre um deslocamento. Eu lembro de uma cena que para mim foi decisiva. A primeira pesquisa que eu fiz, jovenzinho ainda na universidade, era sobre o estabelecimento de ferrovias no Rio de Janeiro Imperial. Então eu ia para o arquivo, coletava dados, lia os relatórios de presidentes de província, como se chamavam os governadores no período imperial. Eu descobri uma coisa, que eu nunca esqueci. O seguinte, começava a ler os relatórios e dizia tantos quilômetros, tanta carga, tinha que anotar tudo isso. Aí o pessoal dizia assim, o senhor Chico da Silva, o senhor João César, foi atravessar a rodovia e teve uma colisão com o trem e morreu. A pessoa caminhando a cavalo, aproximou-se demais do trem, houve uma... Isso era muito repetido. Daí eu disse... Relatavam os acidentes. Eu disse, mas o que é isso? Aí eu pensei, eu já sei o que está acontecendo. O trem é uma introdução nova no cotidiano brasileiro. As pessoas não conseguem dimensionar a velocidade em relação à distância. Então elas acham que elas podem atravessar o trilho e o trem... Pega. Eu fiquei entusiasmado. Disse, então, na verdade, o que está acontecendo é uma mudança da percepção antropológica. Bonito isso, né? É uma mudança da percepção do espaço e do tempo. Esqueci de anotar quantos quilômetros, quanta carga. Anotei todos os casos. E fui todo contente para a reunião de trabalho e disse, eu tenho uma hipótese. Aí mostrei. Aí uma professora gostava muito de mim e falou assim, João, que interessante. Mas o outro professor, mais severo, que não me conhecia, disse, olha, João, hipótese é para nós. O que você tem que trazer aqui é o número de quilômetros. Constatação. Mas eu me dei conta que esse tipo de trabalho específico me interessava menos do que algo que estava mais próximo à imaginação literária, que é essa forma de projetar cenários, de imaginar mundos. E ainda hoje, Chico, eu devia ter uns 22 anos, estou com 60. Há 38 anos eu não me esqueço da leitura que eu fiz desses casos, que abriam para mim um horizonte novo. Daí eu compreendi. Fiz toda a faculdade de História, estudei, foi muito sério, mas eu compreendi que para dedicar a vida tinha que ser literatura.
E aí você foi estudar literatura É isso. fora do Brasil. Fiz mestrado e doutorado no Brasil e um segundo doutorado em Stanford. E aí enveredou pela literatura. Isso. Descobriu a primeira paixão foi Shakespeare ou foi Machado? Foi Machado. Pois Foi minha primeira paixão. Machado é uma coisa, é um fenômeno, né? É. Porque me consta Machado não era um cara de família rica, abastada. Não. Era negro, É. né? É. Coisa que só foi descoberta de pouco tempo para cá, porque as pessoas ocultavam isso. Isso é curiosíssimo. O Machado nasceu em 1839. O pai era um pintor de paredes. A mãe era uma mulher branca da Ilha dos Açores, de São Miguel. Até os 10 anos de idade, a vida do Machado é, na medida do possível, confortável, porque a mãe era agregada da viúva de um importantíssimo senador, que tinha uma chácara, que era uma coisa gigantesca, no Morro do Livramento. Mas quando você fala Morro do Livramento, é o oposto do que é hoje. No final do século XVIII, no início, até a primeira metade do século XIX, quem morava no Morro do Livramento era elite, porque a cidade era muito insalubre. Não havia esgoto, não havia tratamento sanitário. Morava lá no alto. Porque era mais saudável. Até os 10 anos de idade, quando a mãe do Machado está viva, então está tudo perfeito. Quando ela morre, é que então ele se muda com o pai para São Cristóvão, o pai casa de novo, e a situação financeira é muito difícil. Mas o que me fascinou no Machado, e isso é uma coisa que desde o início eu tinha essa intuição, o que realmente me fascinou no Machado é que o Machado confirmou aquela ideia que eu aprendi sozinho, com o meu primeiro grande fracasso como jogador de xadrez. É que, isso vai te interessar, Chico. Porque onde é que eu aprendi isso de fato com o Machado? E para mim foi uma outra transformação fundamental. O Machado tem uma série de contos cujo tema principal é a música. Um Homem Célebre, Cantiga de Esponzais. Em Cantiga de Esponzais, ele anuncia o João Gilberto. Então, Um Homem Célebre, Cantiga de Esponzais. Anuncia João Gilberto? Isso é maravilhoso. Então, e nesses contos, o Machado está pensando sobre a sua poética. E nesses contos, e em alguns outros contos, existe uma ideia básica. A ideia básica é o seguinte: um autor só se torna grande quando ele luta contra o próprio talento. O que isso quer dizer? É relativamente simples. Quer dizer, o talento é um dom. O talento é uma facilidade que você tem para realizar determinada tarefa. Mas se você não disciplinar o seu talento, muito em breve, você não escapa da repetição, porque você não amplia seu repertório. Então, o verdadeiro ator, o verdadeiro autor, o verdadeiro artista, ele luta contra o próprio talento. Ele luta contra aquele dom. Ele treina, ele pratica. Então, por exemplo, Cantiga de Esponzais. Tem um personagem chamado Mestre Romão Pires. Chico, chega em casa hoje e relê esse conto. Você vai ver o João Gilberto. O conto é o seguinte: estamos no início... Qual é o personagem? Romão Pires. Estamos no princípio do século XIX, 1813. O Romão Pires é um maestro, é um regente. Aí diz o Machado assim, né, que na época dizer que estava o maestro Romão Pires é como dizer está aí o ator João Caetano. Quer dizer, é dizer garantia de sucesso porque é o maior na sua área. E o maestro Romão Pires, quando ele diz, ele era um homem pacato, sossegado, caminhava. Mas quando ele regia, quando ele estava diante de uma orquestra... Virava um gigante. É isso, ele se transformava. A tal ponto que as pessoas supunham que eram dele as músicas que eram de outras pessoas. Ele transformava a música do outro, pela interpretação, como numa música própria, dele. Mas ele tinha uma grande melancolia, o maestro Romão Pires. Ele queria compor uma única música, uma musicazinha só. E quando ele se casou, ele tentou fazer um noturno para a esposa, não conseguiu. Ela falece rapidamente, ele passa a vida inteira sem conseguir. Até que um dia, há um casal recém-casado na casa ao lado. E ele tenta mais uma vez compor a música e não consegue. Frustrado, ele vai para a janela. Está lá o casal. Aí a esposa, entusiasmada pelas núpcias, sabe-se lá o que aconteceu, ela estava muito feliz. Ela assobiu uma melodia original, nova, ninguém nunca tinha feito. Aí ele diz assim: o maestro Romão Pires esperou a noite, triste de bem com os homens, mas triste com o mundo. O que é que o maestro Romão Pires não entendeu? É que, na verdade, o talento dele não era para escrever obras originais, como Shakespeare, que de 36 peças, 32... Como o João Gilberto, que não escreveu música. É isso. O João Gilberto, acho que ele compôs uma música. É isso. Mas o João Gilberto fez uma revolução. Mas todas as músicas passavam a ser de João Gilberto. Concorda comigo? Romão Pires é João Gilberto.
fantástico. Não é fantástico? Agora eu fico vendo essas histórias de Machado, né? Como é que é possível, né, um sujeito de origem pobre, naquela época, ainda época de escravidão no Brasil, Exatamente. de origem negra, pobre, que se torna talvez o maior escritor do Brasil, fundador da Academia Brasileira de Não, mas do Letras. Brasil é pouco, Chico. Um dos maiores do mundo. Do mundo. Um romance como Dom Casmurro, que eu acho que é a obra-prima do Machado, um romance como Dom Casmurro inventa uma forma literária que não existe, a não ser no próprio Dom Casmurro. O Machado é tão excepcional, tornou-se, isso é bem importante. Isso é uma coisa que me custou muito trabalho compreender também, é uma hipótese. Os machadianos me odeiam quando eu digo isso, mas é bom ser odiado assim, parcialmente. O que me fascina no Machado é que o Machado, ele não foi um gênio, ele tornou-se excepcionalmente genial. O que é quase uma impossibilidade com as condições objetivas dele. Sabe com quem eu comparo o Machado? Quando eu penso no Machado, eu penso sempre num sociólogo brasileiro do século XX, que eu considero o Machado brasileiro do século XX, que é o Florestan Fernandes. Porque eu tenho uma admiração completa pelas circunstâncias de vida. Mas o Machado é uma coisa muito interessante. Então o Machado nasceu em 39, até os 10 anos. Ele tem uma situação dentro do possível confortável, mas quando vai para São Cristóvão com o pai, que rapidamente se casa com a Maria Rita, a situação é muito difícil, o pai falece, ele, ao que parece, chegou a vender doces na rua, aprendeu francês com um padeiro, não teve uma educação formal, mas muito jovem, o Machado compreendeu algo. Isso é notável no Machado. Com 15, 16 anos, ele começou a frequentar uma livraria, que era a livraria do Paula Brito, que é uma figura esquecida no Brasil, Chico, que merecia ser muito comentado. Paulo Brito era um editor, tipógrafo, um homem negro, e que criou uma sociedade chamada Petalógica, que era uma brincadeira, sociedade é mentira. Isso. Sociedade Petalógica, e tinha a livraria da Paulo Brito, em que ele publicava revistas, e, sobretudo, era um centro de sociabilidade, na qual o Machado de Assis, por exemplo, fez amizade com o Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. Conseguiu um primeiro emprego com o Manuel Antônio de Almeida, na Tipografia Nacional. Então esse era um centro de convívio. Mas eu fico pensando como que ele era aceito e impunha esse talento dele, né, sendo um cara pobre e, sobretudo, negro. Eu insisto nessa questão do negro. Você tem toda a razão. Porque se você tem um racismo hoje no Brasil, imagina o que era naquela época. Você tem toda a razão. Onde ainda existia a escravidão. E houve um processo de embranquecimento da imagem do Machado, a tal ponto que, quando o Machado falece, em 1908, um crítico, que era o grande amigo do Machado... Aí mais um problema, era epilético. Exatamente, que era o José Veríssimo, faz um obituário muito elogioso e comenta que ele era mulato. O Joaquim Nabuco reage. Diz: estou muito decepcionado com o senhor. Mencionar a cor, nada poderia aborrecer mais ao Machado, que era um grego. E a máscara mortuária do Machado é de um homem branco. E o Machado era negro, você tem toda a razão. Isso é muito importante. O caso do Machado, acho que tem um segredo bem importante. É outra afinidade profunda entre Machado e Shakespeare. É que o Machado, ele inventa na literatura moderna uma família de autores muito importante, que é a família dos autores que são, em primeiro lugar, leitores. Eles escrevem porque leram. Então o Machado lia com os olhos, ou melhor dizendo, ele lia com os olhos, claro. O Machado escrevia com os olhos, enquanto lia. E a escrita era uma lembrança das leituras prévias. Então o Machado, isso é bem importante, porque o Machado, em nenhuma circunstância, o que eu vou dizer agora não é nem polêmica, é quase uma constatação. Até um certo momento da vida do Machado, a literatura machadiana é medíocre, no sentido próprio do termo, é mediana. Os primeiros 4 romances do Machado não são excepcionais em nenhuma circunstância. O primeiro romance revolucionário do Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele publica aos 41 anos de idade, Chico. Não é um jovem, não é um talento precoce. O Machado foi burilando o próprio talento. Essa é a lição Machado de Assis, que nós nunca aprendemos no Brasil, porque nós não queremos aprendê-la. Porque ainda hoje nós temos no Brasil o culto do improviso, o culto do gênio, o culto da facilidade. E o Machado é o oposto. O Machado aprendeu a conquistar passo a passo o domínio completo da literatura, enquanto ofício. Mas quando ele chegou a esse domínio... Agora, ser aceito, né, por uma sociedade que discriminava, uma sociedade né, que só os muito ricos podiam estudar. Ele não teve educação formal no sentido de universidade, embora já houvesse
universidade na época, havia faculdade de Direito e de Medicina. Mas isso ele não chegou a fazer. Ele, desde muito cedo, ele ingressou em círculos literários e ele sempre soube aproximar-se das pessoas certas e construir relações sólidas. E foi funcionário público. O que salvou o Machado de Assis é que, graças ao funcionalismo, nesse sentido que você está dizendo, é que, graças ao funcionalismo público, ele teve um mínimo de estabilidade que permitiu a ele se dedicar à literatura. Drummond também foi funcionário público. Guimarães Rosa também foi funcionário público. Todos foram funcionários públicos, até os que não eram na década de 70 e 80, eram o Jorge Amado e Érico Veríssimo, que viviam do livro. Todos os outros, olha, o Fernando Dourado, o Juscelino deu um cartório para ele. Aliás, o Juscelino também deu um cartório, o Getúlio Vargas deu um cartório para o Fernando Sabino. É o único caso que eu conheço de alguém que devolveu o cartório. Quando ele se separou, ele recebeu o cartório porque a esposa era muito próxima do Getúlio Vargas, do poder. Quando ele se separou, ele não hesitou. Teve um gesto de enorme valentia. Devolveu o cartório. É, uma mina de ouro. O Dourado não, manteve o cartório até o final da vida. Todos eram funcionários públicos. O Itamaraty foi um berço dos nossos maiores escritores. É mesmo Rosa. É o Rosa, exatamente. É. Agora, como é que você passa da história para a literatura, você falou, e da literatura para a reflexão e a crítica política? Você está hoje na internet, né? Eu joguei assim, João César de Castro Rocha, no YouTube. Você falando de tudo, agora de literatura pouco. Eu vi um da Casa Rui Barbosa. Que antigamente tem mais, mas eu estou voltando agora. Eu criei um projeto no Instagram, toda sexta-feira eu faço uma conversa literária, que é um curso permanente de literatura gratuito, hein? Cobro nada de ninguém. Como é que as pessoas podem ver isso? É entrar no meu Instagram e sexta-feira às 19 horas tem uma live. Instagram? É @João César Castro Rocha, com Z. César. Então, sexta-feira às 19 horas, toda sexta-feira, eu discuto um livro. E é bacana porque não dá para discutir um livro em 50 minutos. E eu não passo de 50 minutos, porque é sexta-feira, as pessoas têm que se divertir também. Graças a Deus é sexta-feira. Então, no domingo anterior à sexta-feira, eu e meu filho, João Vicente, gravamos um vídeo. 7 anos. 7 anos. Gravamos um vídeo e ele anuncia o livro que nós vamos ler. Mas a sua pergunta, que é uma pergunta importante. Chico, foi o seguinte. 2018, eu sou do Rio de Janeiro. É, porque você passou a pesquisar política e falar com muita propriedade, religião, inclusive falando da teologia do domínio, né? A partir de 2019. Do êxito, né? Pra você ter uma ideia, olha, até 2020, eu não tinha Twitter, Instagram, não tinha rede social. Vivia muito bem na universidade. Eu entrei em fevereiro de 2020, com um objetivo claro. Quero dizer, pessoal, calma. Porque nessa época uma coisa que me preocupou, depois da vitória do Bolsonaro, que eu sabia que ia ganhar. Sou do Rio de Janeiro, nós acompanhávamos o crescimento do Bolsonaro, que recorda um pouco o crescimento do Guilherme Derrite, hein? Todo cuidado. O Guilherme Derrite foi eleito deputado federal em 2018 com aproximadamente 113, 114 mil votos. Em 2020, em 2022 ele dobrou o número de votos. Uma trajetória similar do Bolsonaro. Até que o Bolsonaro, em 2014... Derrite, para quem não sabe, é o secretário de Segurança de São Paulo, que é um coronel da Polícia Militar de São Paulo. E assassino. Ele diz, eu matei mais de 30. Né? Chico, o Derrite foi dispensado da rota por excesso de letalidade. Por excesso de mortos. Que ele Agora, imagina o que... E diz, na sua segurança pública... que o bom policial é aquele que tem pelo menos 2 ou 3 assassinatos. O que será para a rota excesso de mortes? Imagine. Mas então, então, em 2019, algo que me preocupou muito, durante o início do governo Bolsonaro, é que havia uma tendência, por parte da melhor intelectualidade brasileira, de se limitar à caricatura do fenômeno. O que é compreensível, porque o Bolsonaro em si mesmo é pura caricatura. Um homem internado na UTI faz uma live para vender capacete. Isso não, com a barriga costurada. Isso não ocorreria nem ao Chico Anísio, nem ao Jô Soares nunca. Talvez ao rolo de Golias. Mas hoje é assim, o governador de Minas come banana com casca e grava, né? Uma coisa inacreditável. Bom, a única coisa parecida que eu vi foi Jânio Quadros. Bom, mas... Que arrancava o sanduíche do bolso do paletó. Mas não comparemos o português e a erudição do Jânio Quadros com essas pessoas. Que pelo menos isso ele era um homem muito erudito. Então eu me dei conta... Falou aí. Eu me dei conta que havia uma incompreensão muito grande do fenômeno. E como eu sou historiador de formação, eu comecei a lembrar de documentos que eu havia estudado na época da graduação e no início da minha carreira.
E eu comecei a me dar conta de que, na verdade, o bolsonarismo, e para isso foi muito útil eu ter passado, sei lá, 2 décadas da minha vida lendo minuciosamente, linha a linha, palavra a palavra, vírgula a vírgula, de Shakespeare e Machado de Assis. É um treino. Porque eu comecei a reler alguns documentos e a me dar... Aí cruza uma coisa, peraí. Claro. Continua. Não, por favor. Mas primeiro vem o xadrez. Isso. Que te ajuda no raciocínio. O xadrez te faz pensar muito. É um exercício, é um exercício físico, mental. Exatamente. Né? Eu acho que se você fizer ginástica com a mente. Exatamente. O xadrez. Exatamente. O xadrez, você vai para história. Né? E da história para literatura. Aí você fala assim, agora eu quero... É isso. Essa é uma comparação muito boa. Durante muito tempo, quando eu era mais jovem, eu dizia, puxa vida, João, perdi tantos anos jogando xadrez, agora estou velho na universidade. Mas hoje eu compreendo que os anos de treino de jogador de xadrez, ainda que fracassado, foram muito úteis. Porque a metáfora que eu uso é a seguinte, o que eu tentei fazer quando eu comecei a me dedicar a esse estudo paralelo, era uma vida paralela, literalmente. Estudar o bolsonarismo. É isso, e a extrema-direita transnacional. E começar a propor ideias para o debate público. Na minha cabeça, a metáfora era enxadrística. Era o seguinte, você não pode querer dar checkmate no adversário se você não montar as peças corretamente no tabuleiro. São 16... Checkmate é a última jogada de uma organização que você fez ao longo de todo o jogo. É isso. Primeiro você tem que colocar modestamente os peões no lugar, a torre, o cavalo, o bispo, a dama, o rei, o bispo, o cavalo e a torre. O adversário faz o mesmo. Quando todas as peças estão montadas, o jogo começa. Você tem que compreender a posição do meio-jogo, a dinâmica das peças. Aí talvez você consiga dar checkmate, não é garantido. Pré-visualizar jogadas que você vai fazer. É isso. Contar com a sorte do outro não atrapalhar a sua pré-visualização. Exatamente. A política brasileira hoje é isso, então? Não, porque infelizmente... É pré-visualizar o que vem por aí? Eu acho que não, infelizmente, porque as peças não estão todas montadas. As pessoas estão muito... Devido à vertigem do tempo das redes sociais, todo mundo quer dar checkmate antes de começar o jogo. Não pode. Não tem condição. Tem que montar o tabuleiro. E o que eu tento fazer com a extrema-direita transnacional é isso, é montar o tabuleiro. É montar o tabuleiro, esse tabuleiro foi sendo montado. É isso, Quer dizer, primeiro vem a Lava Jato, aí você prende o Lula, né? Aí você vai até que uma hora, né? Aí o adversário pensa que vão botar um cara do PSDB, aí fala, não, é aqui, pá! E dá um Bolsonaro na cabeça. Essa é a metáfora que eu uso. A ideia da elite, ou a elite do atraso, como diz o... Já sei que é um brilhante sociólogo. A elite do atraso queria pôr o PSDB no poder. Exatamente. Só que não deu, mas ele vai Bolsonaro. Não é isso. Então essa foi, em boa medida, o que eu faço. O que eu faço, na verdade, eu digo sempre isso, e não é para fazer charme, não, é a experiência do fracasso. O que eu faço, acho que é bem modesto. Por exemplo, então o Gessé Souza é um sociólogo, Vladimir Safatli, um filósofo, Christian Lynch, um cientista político. Eles dispõem, nas suas áreas, de muito mais instrumentos do que eu disponho. Então, eu não me arvoro em nenhuma circunstância a fazer análise sociológica, filosófica, de ciência política. O que eu faço... Mas faz. Mas de maneira modesta. Eu faço através da literatura, através da imaginação literária. Eu tento realmente compreender. Porque a minha preocupação central é a seguinte, talvez isso é que faça a diferença, Chico. Tem uma disciplina nos estudos literários que é fascinante, que é a retórica. Mas o que é de fato a retórica? Porque as pessoas esqueceram. Porque hoje nós falamos assim, retórica, e nós consideramos retórica é igual ao discurso vazio. Então, a retórica do político, você fala muito e não diz nada. Mas a retórica, desde a Grécia Antiga, século V a.C., até o século XVIII, a retórica era um edifício de pensamento. Era a arte do bem dizer. Mas o bem dizer da retórica não tem nada a ver com falar bonito. Bem dizer quer dizer, eu adapto o meu repertório discursivo para um público determinado, para produzir um afeto que me é importante. Então, na retórica, eu tenho um repertório de discursos, tenho um repertório de ideias, e o que eu faço é que eu adapto aquele público para produzir um efeito específico. Chico, dizendo isto, você já entende por que eu consigo ler a extrema-direita. A extrema-direita no século XXI é mestra em retórica política. A extrema-direita adapta o discurso ao público das redes sociais e produz um afeto, que é o ódio, e vence eleições. E usa os memes para isso. É isso. Não é? É isso. Então, esse é o tipo de análise que eu faço. Eu dou um passo atrás, esqueço que... Eu acho que foi você que falou uma vez aqui numa entrevista no ICL, né? A coisa hoje é
Lacrar? Lacrar? Qual é? Você tem que ter... Você tem que lacrar para obter like, e obtendo like você lucra. São os 3 L. É a tríade do mal. E é isso que permite que esses nomes, não só o Bolsonaro, mas o Nicolas Ferreira, o Pablo Marçal. É isso, mesmo, Pablo Marçal, exatamente, é isso. Lacre, like, lucro. Sem que estejam preparados, né? Sem que tenham os instrumentos reais para governar. Nenhum, imagina. Uma cidade, um país. Imagina. Ou ser um deputado, né? Daí a hiperpolitização do cotidiano, que a extrema-direita promove no mundo inteiro. Porque só no cotidiano hiperpolitizado é que você despolitiza a polis. Porque você não discute mais projetos. Veja lá se Nicolas Ferreira, Pablo Marçal, Bolsonaro, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, eles não têm reais condições de discutir um projeto de nação. Porque eles não têm esse projeto. Mas o que eles conseguem... Eles, em geral, posso estar julgando precipitadamente, em geral não sabem história, não tem cultura geral, não tem cultura política, não tem nada. Não tem cultura literária, não leram. Nada. É uma coisa impressionante. Agora, este é um fenômeno mundial, você acha? É mundial. Mundial. Eu acho que diz respeito à resposta a uma crise, a mais séria crise que o capitalismo já enfrentou. Mas eu digo isso com cuidado. Não se vai achar que eu sou um youtuber comunista que acha que amanhã a revolução acontecerá. Não é isso, não. A crise que o capitalismo enfrenta hoje é a mais importante crise de toda a história do sistema capitalista, porque é uma crise da utopia capitalista. Havia, Chico, uma utopia muito clara, há uma utopia clara por trás do capitalismo, sem o qual o sistema perde força. A utopia é de que é possível... A utopia que faz caminhar, né? É isso, exatamente. A utopia de que é possível uma acumulação infinita da riqueza. Que a geração do meu filho terá mais prosperidade que a minha, e eu tive mais prosperidade que meu pai, e por sua vez o seu avô. Essa é a base do sonho americano, do American Dream, ou do American Way of Life. Há um pintor americano que é pintor inferior, mas é a representação disso, é Norman Rockwell. Você vê as telas do Norman Rockwell, aquelas famílias perfeitas, aquele progresso infinito. Essa era a essência do capitalismo. Tem uma palavra em inglês americano, não existia no inglês britânico, que é uma palavra poderosíssima como síntese dessa utopia. Olha que palavra bonita. Quer dizer, nesse sentido, a palavra é one-upmanship. Então, up para cima, manship, a capacidade de sempre subir um degrau na escada da prosperidade. Acumulação infinita de riqueza. Havia por trás dessa utopia capitalista uma outra ideia, que era profundamente distópica, mas que permaneceu oculta, mas chegou a hora de revelá-la. Na verdade, está explodindo aos nossos olhos. Só era possível pensar numa acumulação infinita de riqueza se, de igual forma, a natureza fosse um depósito igualmente infinito de riquezas renováveis. Mas o que nós vivemos hoje, que é cada vez mais claro, é que esse sistema de predação absoluta de tudo está destruindo a possibilidade de vida na Terra. Se não houver uma modificação radical na predação da natureza, Chico, daqui a um século não haverá uma conversa como essa, porque nós não estaremos aqui. Mas nem que a natureza tivesse recursos ilimitados, é óbvio e é claro que nem todos poderiam subir assim. É isso, é claro. Não cabe todo mundo lá em cima. Exatamente. E aí você tem, e para subir uns tem que pisar em outros. É isso. Aí você tem concentração. E isso vai gerar conflito. Isso não vai dar certo. Como diria a música popular brasileira, os de cima sobem e os de baixo descem. Pois é. Não, sem dúvida é isso. Agora, como é que você vai ter o voto e o afeto dos mais pobres? Que importante. Esse é o segredo. Essa é a chave. Sendo que eles sabem que não vão chegar lá. Exatamente. Essa é a chave. Esse é o segredo. E que é uma questão a qual o Gessé Souza se dedicou recentemente, de tentar entender isso. Essa é a questão central. O livro dele, O Pobre de Direita. Exatamente. Essa é a questão central. Eu acho que é a questão central de hoje. Uma resposta que eu estou tentando trazer de volta para a nossa discussão pública é uma resposta de 1864. Vê como é que eu sou antigo. É a resposta do Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Que esse texto é tão atual, Chico. Nossa, eu reli há pouco tempo para fazer uma conversa literária no Instagram. Dostoiévski, em 1864, 100 anos antes do golpe aqui. 100 anos antes do golpe militar no Brasil. Porque o narrador de Memórias do Subsolo é um narrador anônimo.
ressentido, rancoroso, se considera melhor do que todos, mas é tratado como se fosse pior do que, inclusive, sei lá, a coisa mais ínfima que haja na Terra. Na primeira parte, ele desenvolve reflexões, e na segunda parte, há casos concretos sobre o que é viver no subsolo. O subsolo é o excesso de consciência, é nunca conseguir agir porque você pensa o tempo todo. Mas tem um momento que ele diz assim... O subsolo está na cabeça. Exatamente. Está na cabeça. Você pensa o tempo todo, a sua consciência é tão aflorada que você não consegue agir. Que é a oposição do homem do subsolo, é o homem de ação, o homem prático. Mas tem um momento que ele diz assim, ele diz... Porque também é uma extraordinária reflexão no Dostoiévski contra um certo iluminismo que acreditava na perfectibilidade permanente do homem. O homem sempre será melhor e um dia chegará à sua perfeição. Vai haver uma evolução. Imagina, para o Dostoiévski, de maneira muito, muito moderna, o Dostoiévski dizia não. Então tem um momento que ele fala assim, o homem do subsolo escrevendo, ele diz assim, há uma questão que ninguém nunca resolveu. Como é possível entender que o homem haja, na maior parte das vezes, contra o seu próprio interesse e que faça aquilo que ele sabe que o prejudicará e encontre prazer nisso? Uau, eu lembro disso, meu Deus do céu, está tudo aqui. Aí ele responde, ele diz, tenho a impressão de que esse meu personagem é um personagem coletivo e por isso você não poderá criticá-lo. Que genial, Chico, as massas... quando são manipuladas, agem, em geral, contrariamente aos seus interesses. Brasil, 2019. Pessoas que seriam profundamente prejudicadas pela reforma da Previdência, tal como apresentada pelo governo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, foram às ruas apoiar. O Paulo Guedes deu uma entrevista dizendo, eu não sei o que está acontecendo, este é o único lugar do mundo em que as pessoas lutam pela reforma da Previdência. Na França... Os coletes quebraram tudo. Quebraram tudo. E as modificações que eles propuseram na França eram nada comparadas às do Brasil. Então, como compreender? Está lá no Dostoiévski. Quando a massa é manipulada. E aí chegamos ao sal da terra, ao segredo da extrema-direita. Chico, a gente tem que reconhecer com honestidade intelectual. A extrema-direita chegou ao poder hoje, não é mais por golpe. Não chega ao poder pela força das armas. A extrema-direita aprendeu a conquistar corações e mentes, especialmente das gerações mais jovens. A arma da extrema-direita é a guerra cultural. E aí nós entramos nesse tema que te preocupa tanto, a guerra cultural. Agora, esta guerra cultural pressupõe uma ignorância total, porque a pessoa não pode se... Na expressão guerra cultural, o que domina é o substantivo, é guerra. Isso é bem importante, Chico. Porque a ideia de que, para conquistar o eleitorado, nós disputamos ideias, é uma ideia fundamental. Então, no campo progressista, da esquerda democrática, nós sempre falamos em luta ideológica, disputa de ideias, hegemonia, no caso do Gramsci. Mas em todos esses casos, só pode haver, no caso do Gramsci, quando o Gramsci pensou o conceito de hegemonia, ele pensou para uma sociedade como a italiana, fundamentalmente diferente da russa, porque na sociedade russa não havia uma sociedade civil tão bem organizada quanto na Itália. Na Itália, dizia o Gramsci, não é possível ter um pensamento único, centralizado, que envie mensagens aceitas por todos. Não há doutrinação possível, porque na Itália, dizia o Gramsci, olha, tem a Igreja Católica, que é uma força de imposição de ideias e de valores. Tem a universidade, tem a imprensa, tem os sindicatos, tem partidos políticos. Numa situação dessa, em que o que domina é a pluralidade de vozes, não pode haver doutrinação. O que pode haver? Disputa de hegemonia. Hegemonia é uma palavra que vem do grego que quer dizer liderança. Você tenta liderar o eleitorado para votar nos seus projetos, mas a hegemonia é transitória. Você pode tê-la hoje e perdê-la amanhã. Então, quando a extrema-direita bolsonarista diz assim, a Universidade Paulo Freireana tem a hegemonia absoluta da esquerda, é a prova concreta de que nunca leram uma linha do Gramsci. Porque se tem hegemonia não pode ser absoluta. Sempre tem vozes dissonantes. Então nós sempre falamos nisso, disputa de ideias. É do jogo democrático. A extrema-direita fala, Chico, isso é uma coisa que eu também demorei a compreender. Mas quando você compreende, é como ler Machado, é definitivo. A extrema-direita fala em guerra cultural. Quando você fala em guerra, você não fala em adversário, você não fala em oponente, você fala em inimigo. E o que você faz com o inimigo? Mata, extermina. É isso. É chocante, não é? É isso que levou a esse ódio
né, nas relações sociais no Brasil. É. Mas não só no Brasil. Não só no Isso Brasil. veio no mundo inteiro. Que é um efeito das redes sociais, que nós não entendemos muito bem ainda. Isso veio primeiro onde? É difícil Eu dizer. sei que isso hoje impera na Hungria. Sim. Mas olha, você sabe que nesse caso, o Brasil é um caso muito peculiar. Bem peculiar o caso brasileiro. Porque um pouco da teoria da produção do caos como indispensável para gerar medo ou pânico social, cuja resposta geralmente é o ódio engaja, e o engajamento transforma as pessoas em militantes permanentes, e essa militância permanente permite que a extrema-direita chegue ao poder pelo voto, é Steve Bannon, entre outros, mas é o Steve Bannon que é um pouco ideólogo. Mas o Brasil é um caso especial aqui, Chico, muito especial mesmo. É porque no Brasil há duas tradições que se unem e anteciparam boa parte da extrema-direita transnacional. Isso ajuda a entender por que a extrema-direita no Brasil se capilarizou tão profundo e rapidamente. De um lado, o militarismo. É a memória mal resolvida da ditadura militar. Sem a memória mal resolvida da ditadura militar, não haveria Bolsonaro. Porque em qualquer lugar do mundo em que um deputado, para dar um voto, fizesse um elogio público a um torturador, ele seria caçado. Se na Alemanha um deputado no parlamento fizer um voto e se ele afirmar este voto é uma homenagem a Adolf Hitler, o homem Gell, ele é preso e perde o mandato. Então a memória mal resolvida da ditadura militar foi muito importante para o avanço da extrema-direita no Brasil pelo militarismo. Agora, outro ponto, que isso nós negligenciamos por muito tempo, é que o Brasil teve um intelectual com inteligência acima da média, com uma excepcional capacidade de comunicação, que durante aproximadamente 12 anos pontificou nas redes sociais sem que nós reagíssemos. Eu só vim a ter rede social, Twitter e 2020. Instagram em 2020. Tinha Facebook, mas era puramente Quem é esse intelectual? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho foi para os Estados Unidos em 2005, para a Virgínia. Em 2006 ele inaugura um programa de rádio que foi uma coqueluche na extrema-direita nascente no Brasil. Coqueluche é coisa antiga. Não é? The True Outspeak, que é uma coisa inspirada, algo que quando eu... Ele fazia isso na rádio? Transmitido pelo YouTube. Manteve o True Outspeak. Para os seus seguidores brasileiros. Que foram aumentando. Porque não havia uma voz que se contrapusesse a ele. Nós considerávamos que o Olavo de Carvalho era um ideólogo vulgar, que era um meme ambulante. Não falava nada. Que era um meme ambulante. Nem faculdade esse cara fez. Ele não é um teórico importante, porque o negócio dele era astrologia. Mas ele desenvolveu a retórica do ódio com uma potência excepcional. Boa parte do que hoje no Brasil torna o diálogo no espaço público impossível é fruto do ensino do Olavo de Carvalho. Tem uma espécie de cartilha de como reagir aos adversários. Você é especialista no Orville, né? Isso, que coisa, né? Vocês já notaram que é Orville, né? Orville é livro lido ao contrário. Livro, L-I-V-R-O, Orville. O-R-V-I-L. Isso. O Orville é um rebate, é um ataque ao livro. Qual livro? O Brasil Nunca Mais. E a denúncia da tortura e da morte na ditadura. Isso. E é um livro muito importante, O Brasil Nunca Mais, não só por isso. Se ele fosse um livro que tivesse sido produzido na França ou nos Estados Unidos, em todas as universidades do mundo ele seria estudado. Porque o Brasil Nunca Mais tem uma novidade metodológica que nunca foi repetida. É importante frisar isso, que é a seguinte: qual é a grande dificuldade dos estudos sobre genocídios? Você não tem testemunhos oficiais. Por exemplo, no caso do Holocausto, não existe um documento de ofício em que o Hitler autoriza a solução final. A tal ponto que um jurista alemão desenvolveu uma teoria, que era a teoria do domínio do fato. Que quer dizer o seguinte: se você é dirigente de um campo de concentração, ainda que nunca se encontre um documento seu assinando dizendo autorizo o massacre dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais, o que seja, ainda que não haja esse documento, se você era diretor do campo de concentração, é inconcebível que você não soubesse. Teoria do domínio do fato. Todos aqueles mortos. Que, Chico, nota ao pé de página. O Joaquim Barbosa trouxe essa teoria para culpar José Dirceu e José Genuíno. É absurdo. O criador da teoria na Alemanha disse, não, mas essa aplicação é louca. Porque lembra disso? O Joaquim Barbosa trouxe essa teoria para implicá-los
na operação no mensalão. No mensalão. Sem provas. Porque não existe um único documento de ofício em que José Dirceu autorize o que a ele foi atribuído. Não existe um único documento. Mas o que o Joaquim Barbosa fez, trouxe a teoria do domínio do fato para isso, que é uma coisa espantosa. Mas então o Orville. Então o Brasil Nunca Mais, ele foi produzido assim, a história é fascinante. Aliás, há um jornalista, colega seu, o Lucas Figueiredo, que fez um trabalho brilhante sobre o assunto. Foi o seguinte: agosto de 79, lei da anistia, que de fato anistiava presos e exilados, presos políticos e exilados. Sobretudo blindava os militares. Mas se você tem uma lei da anistia que contempla presos políticos, então, pela primeira vez, a ditadura foi obrigada a permitir algo que até então era proibido. Os advogados tinham que ter acesso aos autos dos processos para pedir anistia. O Superior Tribunal Militar não pôde negar. O que o Superior Tribunal Militar fez? Você podia levar o processo em volumes, tinha que devolver em 24 horas. Os advogados, entre eles Luiz Eduardo Greenhalgh, abriram os processos e caíram da cadeira. Os militares transcreveram. Relatavam tudo. Chico, é o único exemplo contemporâneo em que os algozes registraram com suas próprias palavras os crimes que cometeram. O que eles fizeram? O que eles descobriram isso foi um choque. Então eles fizeram uma operação secreta entre 1979 e 1985. Eles levavam os processos, só podiam ficar com ele 24 horas. Eles abriram uma xerox de fachada e eles passavam a madrugada xerocando os processos. Hoje tem mais de 1 milhão de páginas disponíveis na internet. Então, o Brasil Nunca Mais foi composto por uma compilação de passagens dos processos instruídos pelos militares. Definitivo. Quer dizer, os relatos da tortura, dos abusos, feito pelos militares, do desrespeito, eram relatos deles próprios. É isso. Está lá. Por exemplo, um preso dizia: eu fui torturado em tais condições. O militar transcrevia. Está lá no processo. Então, o Orville foi uma tentativa de responder a isto. O livro ao contrário. É o livro ao contrário. E no caso, o que o Orville fazia então era denunciar a luta armada como sendo terrorismo de esquerda. Então é essa estrutura. São 1000 páginas. E eu acho que o espaço público brasileiro tem comigo uma dívida impagável, porque eu li 2 vezes. Isso é um castigo, né? Você vai ler Orville. E li a trilogia do Olavo de Carvalho, honestamente. Eu acho que vocês deveriam me mandar para minha casa permanentemente um estoque de champanhe. Premiar pelo castigo que você sofreu sem ter feito nada, né? Pela autoflagelação, né? Agora, o que você vê para frente no Brasil com essa situação que está aí? Com essa radicalização? Eu tenho um misto de preocupação. Ela não tem mais uma direita no Brasil, né? Você tem só uma extrema direita. Esse é um problema sério. Isso é bem importante, Chico. O bolsonarismo no Brasil, o campo político mais afetado pelo bolsonarismo não foi a esquerda. Ora, o PT voltou ao poder. O campo político mais prejudicado pelo bolsonarismo foi a direita, os liberais e os conservadores, que foram canibalizados pelo bolsonarismo. Eu tenho um misto de preocupação, porque eu acho que há hoje no Brasil um plano de poder que é mais sofisticado que o do Bolsonaro, porque a razão pela qual o Bolsonaro fracassou é que o Bolsonaro não conseguiu dar o passo que toda extrema-direita que conseguiu transformar democracias em autocracias deu, é sujeitar o judiciário, manietar a Suprema Corte. Se você não sujeita o judiciário e manieta a Suprema Corte, se você não coopta o judiciário, você não consegue fazer o projeto final da extrema-direita, cujo modelo é Víctor Orbán e Nayib Bukele em El Salvador. Víctor Orbán na Hungria, Bukele em El Salvador. O judiciário brasileiro, nesse ponto, foi a pedra no meio do caminho. E pode não ser para frente. Justamente. Porque ele parou, Justamente. O Supremo Tribunal Federal, a última instância, parou tudo. Brecou esse pessoal. E não é clara qual será a relação do STF, por exemplo, com Tarcísio de Freitas. Então, o plano de poder no Brasil... E há um outro risco que você sempre chama atenção para ele. Que é uma pinochetização como projeto, uma coisa muito... É uma coisa que Orbán fez na Hungria, que implica a mudança do Senado ano que vem. Justamente, é isso. Então, o plano de poder da extrema-direita agora no Brasil mudou de maneira substancial. Quer dizer, continua sendo um plano de poder, mas não é mais chegar ao executivo como projeto final. Tanto que, para o ano que vem, acho que o verdadeiro plano de poder não é a presidência da República. É o Senado. É o Senado.
poderá ser a presidência se aparecer uma oportunidade. Mas o verdadeiro projeto da extrema-direita no Brasil é o Senado. Por que o Senado? Porque o Senado é a forma de sujeitar o judiciário. É isso que está em jogo no Brasil hoje. Então eu tenho preocupação, mas esperança. Porque eu acho que o judiciário no Brasil tem dado lições para o mundo, não só para o Brasil. Lições de como enfrentar a extrema-direita. Estados Unidos não aprendeu nada. Ah, mas está mudando. Isso é bem importante. A Suprema Corte nos Estados Unidos, que quando o Trump foi presidente da primeira vez, ele teve a oportunidade de nomear um número suficiente de juízes para mudar o equilíbrio da Suprema Corte, que se tornou conservadora. E houve retrocessos terríveis na vida americana, como, por exemplo, a lei do aborto. Mas o Trump, que já estava sendo julgado, indiciado por Nova York, e que poderia ter se tornado inelegível, não o foi, porque a Suprema Corte, numa decisão surpreendente, considerou que um presidente, durante o termo, por nenhuma circunstância pode ser julgado. Então o Trump teve suspenso o juízo em Nova York até a eleição. Agora é presidente. Então ele só é presidente hoje porque a Suprema Corte, por ele nomeada, parcialmente por ele nomeada, fez essa decisão. Mas nas últimas 2 semanas, a Suprema Corte americana começa a se levantar contra o Trump e tem dado decisões fundamentais porque reconheceu, qualquer pessoa reconhece, que o projeto do Trump é transformar os Estados Unidos numa Hungria continental. E a Hungria, qual é a história da Hungria? Rapidamente, vamos lá. Porque isso é importante. É fundamental, fundamental. O Viktor Orbán... Isso. Curioso que o Viktor Orbán não era um cara de extrema-direita. Não, ele era de ao esquerda. contrário, né? Ele era de esquerda. Como ele foi Bukele. estudar nos Estados Unidos, Isso, né? na Inglaterra. Com bolsa, na Inglaterra, com bolsa dos Soros. Do George Soros. Né? O Najib Bukele, que hoje é o darling da extrema-direita brasileira, ele foi eleito prefeito em 2 cidades em El Salvador, sobretudo foi prefeito de San Salvador, a capital. Sabe por que partido? Frente Farabundo Martí de Liberação Nacional, que é o partido de esquerda mais radical que o PT. Então, ele era da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional até a eleição para presidente. Ele só saiu da frente porque a frente não deu a ele a candidatura. Então, bom, Viktor Orbán. Por que ele é importante? É fundamental. O Orbán chega ao poder na Hungria em 1998 como primeiro-ministro, o mais jovem da União Europeia. Ele tinha 35 anos. E o Viktor Orbán, reconheçamos, ele é um homem brilhante. Ele realmente é capaz de formular conceitos. É um intelectual? É um intelectual. É um homem brilhante. É de um brilho perverso, mas é preciso reconhecê-lo. É um homem brilhante. Ele formula conceitos. O Carlos Lacerda era um cara brilhante, né? Tradutor de Shakespeare. Tradutor de Shakespeare. É impressionante, né? E curioso, também era um cara de esquerda. Exatamente. Era ligado ao Partido Comunista. Partido Comunista, exatamente. E depois virou à direita, né? Curioso, que engraçado. A Raquel de Queiroz era do Partido Comunista, depois muda radicalmente, torna-se uma antigetulista furiosa e apoia a ditadura militar. É impressionante. Bom, foi a última visita que o Castelo Branco morreu saindo da casa dela. Exatamente. Orbán, 35 anos, primeiro-ministro. De esquerda? Não, já era conservador, já se tornou conservador de direita forte. 98. Ele imaginava para si mesmo um longo período no poder, de modo a fazer o que ele pretendia, que era mudar a engenharia institucional da Hungria. Em 2002, ele sofre uma derrota, para ele muito dolorosa. Ele perde a reeleição para o Partido Socialista da Hungria. Em 2006, ele ensaia uma volta. Perde de novo para o Partido Socialista da Hungria. Parece que a carreira dele acabou, carreira política. Todos consideravam. Mas no meio do caminho agora tinha uma pedra, não, tinha uma crise. A crise financeira de 2008. A crise da bolha imobiliária e a crise do mercado financeiro. Que atingiu todo o mundo inteiro. E levou a maior parte dos Estados europeus a começar sistematicamente a cortar os benefícios do estado de bem-estar social, para cumprir metas fiscais rígidas, o que produziu um sentimento antissistêmico generalizado, que em breve explode no Brasil em 2013. O sentimento compreensível, por exemplo, o Barack Obama, de maneira justificável, para evitar um efeito dominó no sistema financeiro, investiu trilhões de dólares para normalizar o sistema financeiro americano. Compreende-se. Agora, e as pessoas mais pobres que perderam suas casas porque não tinham como pagar 30, 40 ou 50 mil dólares de dívida, de prestação imobiliária?
Se ele pode dar trilhões de dólares para o mercado financeiro, por que não abrir uma frente de financiamento para a ponta? O Donald Trump não existiria sem esse ressentimento compreensível contra o sistema. O Viktor Orbán volta em 2010. E o Viktor Orbán que nos interessa é o que perdeu. Ele aprendeu a lição. 8 anos depois, qual é a primeira coisa que ele faz quando ele volta? E quem ganha a eleição sempre é majoritário. Ele cria um conceito. Democracia majoritária. Quer dizer o seguinte, se você vence uma eleição com 50% de votos mais um, você recebeu carta branca para fazer o que você quer. A democracia não é isso. Democracia é um regime que salvaguarda o direito das minorias. É o oposto, mas não importa. O que ele faz então? Primeira coisa que ele faz, aposentou os juízes da Suprema Corte. Segunda coisa, convocou a Assembleia Constituinte. Terceiro ponto, mudou a legislação eleitoral da Hungria. Fez isso trabalhando sempre para obter maioria no Senado. Exatamente, é isso. Quer dizer, ele tinha a maior parte dos votos do Senado. Isso. Com isso ele tirou o ministro da Suprema Corte. É isso. Com isso ele mudou a Constituição e aí ele impera. Há 15 anos. É o projeto do extrema-direita para o Brasil. Dominar o Senado para poder mudar a Constituição da Suprema Corte, a partir desse momento poder realizar o que Paulo Guedes sempre desejou. Abolir a Constituição de 88. Sabe por quê? Porque a Constituição de 88 foi criada pensando em mecanismos institucionais que evitassem uma nova aventura ditatorial, de um lado. De outro lado, a Constituição de 88 tem todo o seu espírito no artigo 5º, que é dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana. Para os bolsonaristas, a Constituição, eles disseram isso. A Constituição de 88 tem um grave problema. Você pergunta qual, eles dizem uma palavra. Você pergunta qual, eles respondem direitos. Essa é a Constituição cidadã. Exatamente. Não é? Pois é, nós vamos ter uma eleição ano que vem. Nós temos 81 senadores. Isso. O Brasil vai eleger 2/3, portanto 54. É isso. Vai eleger 54 senadores. E há um risco enorme. Dessa extrema-direita fazer 2 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina, 2 no Paraná, se bobear 2 em São Paulo e Minas Gerais. Isso é um risco real. Eu tenho falado muito sobre isso, Chico, porque se isso acontecer, ainda que o Lula vença a reeleição, a ditadura começa. É isso, ele não governa. E eles desmontam o Senado, a Suprema Corte. Exatamente, esse é o projeto. Porque podem fazer impeachment É isso. E podem também mudar a Constituição. É isso. Por que o projeto de penochetização do Paulo Guedes não triunfou? Porque o judiciário não foi sujeitado. Por que eles pensam, na verdade, em investir para 2030 na presidência? Porque o judiciário já terá sido controlado. E aí acabou o Brasil. Esse é o horizonte que você vê? Não, esse é o projeto deles. Mas o que nós você estamos vê? aqui Você é um agora cara otimista? Nós estamos aqui agora conversando. Eu já falei isso no ar aqui. Nós estamos aqui agora conversando. Consciência crítica. Jornais aqui do ICL, já falei isso. Consciência crítica. Eu dou uma enorme importância, Chico, à mídia alternativa, a projetos como o do ICL. O que nós estamos fazendo aqui é justamente um antídoto, se você desejar, a criptonita da extrema-direita. Consciência crítica. Senso de realidade, e sobretudo uma coisa muito importante, muito importante. Por isso eu comecei a fazer conversas literárias no meu Instagram. Eu estou convencido que se nós conseguirmos baixar a bola, baixar a temperatura, voltar a ter, entre aspas, uma normalização do nosso cotidiano, não nos deixar levar pela hiperpolitização do cotidiano, não nos deixar levar pela tríade, like, lucro. Se nós conseguirmos voltar a conversar, o que implica, sobretudo, escutar o que o outro diz. Você quer ver uma coisa? Vou citar aqui uma coisa que você vai tocar o seu coração. Vou dizer uma frase, você vai me dizer de onde vem. No nada. Tiros que o senhor ouviu não são de briga de homem, não. Deus esteja. É a abertura do Grande Sertão. Veredas. Mas olha que bonito. Quando o Riobaldo fala, no nada. Tiros que o senhor ouviu não são briga de homem, não. Deus esteja. É o gênio do escritor. Na verdade, isso é a resposta a uma pergunta que não foi feita, mas é subentendida. O Riobaldo está conversando com um doutor da cidade, poderia ser você, poderia ser eu, poderia ser o Guimarães. Escuta-se um tiro. Nós que somos da cidade... achamos que é briga de homem. A gente fala, meu Deus, o que foi isso? E demonstramos um certo medo. O Riobaldo, que é um jagunço, um homem que sabe que viver é uma coisa, que a travessia é muito perigosa, que o que o mundo exige da gente é coragem, ele diz, não nada. Tiros que o senhor ouviu não são briga de homem, não. Deus esteja. Mais importante do que falar é aprender a ouvir.
E para aprender a ouvir de fato, nada melhor do que a literatura. Porque nós escutamos os outros, os mortos. E aí eu fico pensando, né? Como é que você vai vencer com formação de consciência crítica, que implica literatura, conversa, ouvir, se as pessoas hoje estão agarradas na maquininha? Todos, né? Todo mundo, o dia inteiro. Ninguém lê mais. Ninguém que eu falo, que eu vejo, né? As pessoas... Eu fui obrigado, inclusive, quando estudava, a ir para a biblioteca pública, porque eu tinha que ler vários autores e eu não tinha aquilo, né? As pessoas não tinham. Hoje está tudo aqui e está tudo também controlado pelos algoritmos. Exatamente. Quer dizer, como é possível vencer, formar a consciência crítica com esse aparelho dominando a vida de todo mundo? Essa resposta ninguém tem, mas uma hipótese. E isso também explica por que o neoliberalismo predador, como eu chamo, tem como um dos seus principais pressupostos o Estado mínimo ou o Estado nenhum. É que, em última instância, hoje, mais do que nunca, tanto a literatura é fundamental para criar essa consciência crítica. A literatura hoje ela é essencial, porque ela permite, primeiro, a fruição de um tempo ou outro. Não é o tempo da internet, do TikTok, da celeridade, da vertigem. Você está lendo, sem você se dar conta, você ingressa em outra esfera. Pois é, mas aí, por exemplo, eu estou falando isso porque a gente fala do livro. Né? E as pessoas, eu estou falando grosso modo, não estão parando para ler, pegar o livro e ler. Estão aqui. Então, a literatura ou a informação pode vir de outra forma. Pode. Por exemplo, acaba de ganhar o Oscar para o Brasil... Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui, que é uma espécie de um livro. É um livro que conta uma história real de uma família violentada na ditadura. Quer dizer, a pessoa não vai ler um livro, mas vê aquilo. E ali já saca alguma coisa. A minha impressão, a hipótese mesmo, é que, eu dizia, a razão pela qual a extrema-direita quer o Estado mínimo é porque, para superar esse estado de coisas, a presença do Estado é fundamental. Mas em que medida? Para que os nossos amigos neoliberais não fiquem histéricos. A educação, saúde, melhoria de condições salariais. Por exemplo, houve uma experiência na França interessantíssima, nós poderíamos replicar no Brasil, mas sem Estado não é possível. É uma experiência de Estado na França. Os jovens começaram a receber algo, eu não vou lembrar a quantia exata agora, imaginemos, X euros por mês. Mas que só podem ser usados, mas não é dinheiro, é um vale para comprar livro. Você tem que ir na livraria comprar o livro. Isso dinamiza o mercado livreiro e, sobretudo, estimula o hábito da leitura. Então, há um conjunto de iniciativas que não vão depender apenas da comunicação ou da informação. Isso é bem importante. Eu não vejo muito sentido quando se diz o problema hoje da esquerda é que ela não sabe se comunicar. Quem tem que aprender a se comunicar é Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal vende curso sobre como vender curso. Se você não é um gênio da comunicação, você vai morrer de fome. O problema da esquerda nunca foi comunicação. O problema da esquerda é conciliar discurso com prática. Então, nesse caso, um governo como o da Frente Ampla tem que ser mais ousado, tem que comprar as brigas necessárias, tem que abraçar a causa do fim da jornada de 6x1, tem que mandar para o Congresso o projeto para isenção de imposto de renda até R$5.000, para congelamento de imposto. Mesmo que perca as batalhas. Mesmo que perca, porque se perder... Marca a posição. E sinaliza para o povo brasileiro qual é a sua posição e qual é a posição dos outros. Então, isso é muito importante. Então, me parece que o problema não pode ser resolvido apenas como comunicação e informação. A comunicação e a informação tem que estar dentro de um contexto mais amplo. Nesse contexto mais amplo, é preciso um pouco mais de ousadia por parte do governo. Por isso que eu te perguntava o que você consegue ver para frente como jogador de xadrez que você é, né? Ainda que seja difícil saber como vão mexer, o adversário vai mexer as pedras no tabuleiro, mas o que você vê para frente? Você é otimista, você acha que? Sou. Mas isso é um defeito meu, eu tenho um otimismo irreparável. Há uma posição no jogo de xadrez que é uma das mais bonitas. Eu estou jogando, eu faço um lance. Você entra em zugzwang. O que é isso? Isso quer dizer que eu fiz um lance e o lance cria uma nova disposição das peças de forma tal que qualquer lance que você faça, e você não pode passar o lance no xadrez, você tem que jogar. Qualquer lance que você faça leva à sua derrota. Só há uma possibilidade de nós deixarmos a extrema-direita em zugzwang, choque de realidade.
não há choque de realidade maior do que dinheiro no bolso e comida no prato. Então, por exemplo, o governo da Frente Ampla deveria... Mas é isso que desgasta o governo brasileiro hoje. Não, justamente isso que eu estou dizendo. Preço dos alimentos. Não, então, é isso que eu estou dizendo, mais ousadia. Então, por exemplo, um sonho. O governo brasileiro, o governo da Frente Ampla anunciará 2 projetos. O primeiro deles, a criação da Creche Brasil. Serão criados até 2030 100 mil creches Brasil. Isso é uma ideia sua. 100 mil creches Brasil, para atender os brasileiros de 6 meses a 5, 6 anos. Segunda ideia, o governo da Frente Ampla apresenta para o projeto uma proposta. A criação de um grupo de estudo para a implantação no Brasil, em 10 anos, de tarifa pública gratuita em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Onde é que vai achar dinheiro para esses 2 projetos? Vamos taxar os ricos, vamos taxar os dividendos. Mas tem que ser aprovado no parlamento. Não, você apresenta. Não vai ser aprovado. Ótimo. Agora, imagine a revolução na vida das pessoas. Você provoca É isso. a guerra. Olha, veja, Provoca a luta. olha o caso da Argentina. Sabe quantas vezes a lei sobre o aborto, que era mais progressista e favorecia a livre escolha das mulheres, sabe quantas vezes foi ao Congresso? 4. Nas primeiras 3 vezes foi negado. Mas as 3 vezes em que foi negado, criou um debate nacional que de outra forma não haveria. Na 4ª vez foi aprovado. Então, mais ousadia. E eu tenho enorme confiança que com mais ousadia, com mais criatividade, e sobretudo, algo muito importante, Chico, algo que nós temos, que nos constitui, é que nós temos um profundo amor à vida. Nós queremos que os outros sejam felizes, nós queremos que o mundo sorria, nós queremos viver num mundo onde lê Machado de Assis, lê Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, verbo intransitivo. Te adoro, Teodora. Pois é. Mas também Manuel Bandeira, né, não vê a glória, o roteiro, a linha do horizonte, porque ele vira o beco. Também. É o beco, Não, sem saída. O que eu quero dizer é que a nossa visão do mundo é esta, é a música popular que você tanto ama, já está. Sabe uma coisa notável nisso? Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, o primeiro romance que trata do dia a dia brasileiro. É a crônica da... 1853, 1854, ele foi publicando aos pouquinhos no jornal. Tem um capítulo em que ele trata de uma jovem que toca viola, a Vidinha, você lembra disso? Ela toca, aí ele escreve assim, Chico, 1853, ele escreve assim, ele se refere à modinha de viola tocada pela Vidinha, pela qual o personagem, o futuro sargento de milícia, se apaixona, tem uma infatuação é velho, né? Tem uma infatuação por ele, então ele diz assim, ela cantava com aquela voz e com aquele jeito que ainda hoje é uma das raras originalidades da nossa civilização. Uau! Em 1853, ele já compreendeu que um dos toques mais originais da cultura brasileira é a música popular. É isso que nós queremos para o Brasil. Um Brasil onde Manuel Bandeira, música popular, o cinema, a arte, sejam possíveis. Mas é isso tudo que me assusta, porque se durante os períodos mais cruéis da ditadura, as pessoas pensavam, ouvindo Milton Nascimento, né? Ouvindo Chico Buarque, ouvindo Caetano Veloso, ouvindo, né, vários artistas da música popular brasileira, Vandré, né, mesmo sambistas, mesmo gente mais simples, mas falando de mudanças e chamando atenção para a realidade, lutando contra a censura. Hoje o que domina é um negócio, né, o brega sertanejo, né, que não fala sobre a vida das pessoas, fala sobre questões, fala muito sobre chifre e cerveja, né? Aí fica difícil, né? É um fetiche, né? Você tem aí alguma coisa? Não, você tem. Tem o Racionais, claro. Emicida, mas o que domina os veículos... Mas o agro dominou essa indústria. Eles compraram rádios. Não existe mais jabá. Não existe mais jabá, ou seja, que no passado as pessoas pagavam para tocar a sua música. Pagavam as rádios para tocar a música do trabalho. Você viu que é uma coisa curiosa na rádio brasileira? Você viaja no mundo inteiro. Você liga uma rádio, você escuta todo tipo de música. No Brasil, você hoje em dia só escuta sertanejo. Mas eles compraram. Sertanejo
e música de igreja. Ah, claro, exatamente, é isso. Neopentecostal. É isso. Quer dizer, vê que não é que eu não sou otimista. Não, Mas eu vejo as coisas com muita dificuldade. Eu também. E gosto sempre, para não ficar deprimido, né, e me dar motivo para me mexer, de ouvir o que o Paulo Freire... Claro. Né, acho que é Paulo Freire ou foi... Não, foi o Suassuna. Ele falou, não sou otimista nem pessimista, eu sou, né, um realista esperançoso. Isso, muito bom. É Suassuna, né? Ou então você pode adaptar um Tim Maia. Me dê motivos para não ir embora. Pois é. Você é um realista esperançoso. Com certeza, faço questão. Essa é a minha responsabilidade. E em ser última realista. instância, você, para terminar, João César de Castro Rocha, você acredita em quê? O que é que te move independente do contexto onde você está? De maneira geral, eu acredito profundamente na força do projeto e da ideia, muito mais do que na força da pessoa ou do ego. Me parece que se você consegue se concentrar no projeto e esquecer o seu ego, metade do caminho está avançado. Mas como eu me tornei pai aos 52 anos de idade, para mim foi uma experiência transformadora, hoje eu acredito mais do que nunca na força do amor. O amor que eu tenho para meu filho, que me move de uma forma que eu jamais imaginei que seria possível haver um amor tão grande. Por isso que eu digo, a minha irresponsabilidade é ser realista e esperançoso. E acreditar que nós podemos encontrar uma forma de finalmente transformar este país tão bem sucedido. O Brasil é um país muito bem sucedido. 8ª economia do mundo. São Paulo, a maior megalópole da América Latina. Somos um país muito bem sucedido, mas nunca conseguimos ser uma nação fraterna. Eu tenho uma enorme esperança de que um dia nós conseguiremos tornar esse país bem sucedido uma nação fraterna. É o amor. Me sinto convocado. Isso é uma convocação. Obrigado. Uma felicidade, não é? Obrigado, professor. Obrigado, Chico. Uma alegria enorme conversar com você. Por que a elite brasileira odeia tanto o povo trabalhador? Certamente você já ouviu aquelas frases do tipo: isso aí é tudo preguiçoso que vive de Bolsa Família. Ou então, é pobre porque é preguiçoso e se trabalhasse mais não ia ter essa condição. Pois é, Gessé Souza, um dos maiores sociólogos do Brasil, vai dar uma aula gratuita, que vai ser a aula inaugural da nova turma de pós-graduação do ICL junto com a FESP São Paulo. Você não pode perder essa aula inaugural e aprender com um dos maiores sociólogos do Brasil e do mundo o que está por trás desse ódio de classes no Brasil. Para você se inscrever nessa aula é só clicar no link aqui embaixo e gratuitamente participar. E quem sabe você também não vai fazer parte da nova turma de pós-graduação do ICL. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!